Hello, guys. Como é que vocês estão? Espero que bem. VK falando aqui com vocês. Hoje, dia 18/8/2025, 8 horas e 50 minutos, e eu vou gravar um vídeo para vocês falando a respeito da hierarquia. Eu sempre vou comentar no início dos vídeos, tanto a data quanto o horário, para que se porventura alguém esteja vendo esse vídeo posteriormente, possa, a nível de backtest, talvez se eu for utilizar um gráfico, consiga ali ver a data que eu utilizei. E até mesmo possa ver, né, posteriormente, que desde essa época que os ACMTs funcionam, etc, tudo mais. Então, a grande ênfase de eu sempre estar comentando tanto a data quanto a questão do horário é para que vocês possam entender um pouco dessa dinâmica, né? Assim como eu tenho uma aula do VIP de 2023, de agosto de 2023, a qual eu falo sobre os ACMTs, o básico do ACMT. E ali já tinha exemplos dos SMTs, eu já mostrava para o pessoal exemplos dos SMTs, se o SMT foi no fundo, então agora o mercado vai trabalhar em alta, se o SMT foi no topo, então agora o mercado vai trabalhar em baixa. Teve exemplos ao vivo, e durante aquele mês de agosto, durante os outros meses também ali de 2023, eu trabalhei muito também execuções a partir do SMT e mostrei isso pra galera. Então é muito bom quando você consegue ter esse viés de tempo, né? Essa ideia de, olha, isso daqui não tá funcionando hoje, mas funciona há bastante tempo. Eu acredito que isso, em um sentido de operação, dá uma confiança, né, para aquele que está utilizando esse conceito, para que não fique pulando de galho em galho, mas possa se apegar a essa ideia, beleza? Hoje, então, eu vou trazer um vídeo para vocês a respeito da hierarquia do SMT. E esse vídeo, ele vai... a ideia, né, desse vídeo, ela foi criada a partir de dois comentários que rolaram aí no YouTube. Um dos comentários, né, o mais específico em si, é aí do Invictus, né? Não sei, obviamente, o nome, né, mas como Invictus, um abraço aí pro Invictus que comentou. E ele disse: existe um time específico melhor de visualização para os SMTs? Por exemplo, H1? Ou é necessário uma hierarquia? Bom, então foi uma pergunta bem interessante, e como eu tinha comentado para vocês, sempre que vocês tiverem dúvida, envie aí para que eu possa, né, a partir dessa dúvida, bolar uma ideia ali de vídeo e trazer informações para vocês. E uma outra pergunta que também confluenciou um pouco aí foi do Wanderson, e ele perguntou: H1 já é um time HTF bom para visualizar os SMTs? Então, logo de cara aqui eu já percebo que vocês estão conseguindo visualizar o SMT, mas estão tendo algumas dúvidas ali a respeito de timing, etc e tudo mais. É por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, comentando sobre a hierarquia do SMT. A ideia que eu vou passar aqui é uma ideia muito diferente do que você está acostumado, possivelmente, tá? Justamente porque eu vou manter aqui do lado, tá? Pra ficar um pouco mais organizado. Sempre tá retomando aqui a pergunta, porque essas vão ser as perguntas bases para a nossa aula, perfeito? Partir sempre de uma dúvida que vem uma boa resposta e assim vai. Enfim, vou trazer essa ideia dessa hierarquia para vocês, só que a minha opinião sobre isso, na verdade, é uma opinião bem diferente do que vocês estão acostumados. Por quê? Logo de início eu já vou falar para vocês que a ideia da hierarquia, vocês vão ver muitos conteúdos no Michael falando sobre essa questão de hierarquia. Eu particularmente tenho aulas dentro do VIP, a qual vou falar sobre essa questão da hierarquia e tudo mais. Só que o que eu sempre comento com a galera é que a hierarquia, por assim dizer, quando a gente fala de uma questão de hierarquia, nós estamos falando de uma questão de time, tá? Então esse é o primeiro ponto. E por que a gente precisa especificar que nós estamos tratando sobre a questão de time, né? Nós estamos tratando sobre a questão de tempo. E por assim dizer, né, para ser mais específico ainda, seria a ideia de tempo gráfico, né? E por que a gente precisa ser claro nessa nossa colocação. É engraçado como que funciona a questão dos traders em si de maneira geral, né? Nós como seres humanos precisamos ter regras muito claras e muito definidas para que nós possamos compreender, digamos assim, assuntos com certa profundidade. Então é normal a gente querer criar essa organização, né? Totalmente normal. Então, trazendo isso para a ideia
dos gráficos, né, eu já ouvi muito comentários sobre essa questão de hierarquia, sobre times, fractalidade, etc e tudo mais. Isso é verdade até certo ponto, tá? Só que vocês não podem permitir que isso daqui crie um pensamento, como eu posso falar, uma ideia meio que engessada, porque é algo que eu vejo muito acontecendo com a galera. Então o que eu vou trazer para vocês sobre essa aula de hierarquia é mostrando times a qual vocês vão utilizar de confluência, mas também deixando aí um leque de possibilidades para que vocês possam utilizar da melhor maneira possível. Porque cada cabeça uma sentença. Grave muito bem essa ideia que eu falo, essa frase de cada cabeça uma sentença, porque é algo que eu comento muito, até mesmo ali nas aulas do VIP, o pessoal já sabe, né, já decorou essa frase. Por quê? Cada cabeça uma sentença. Porque cada qual vai ter ali a sua familiaridade com o ativo, a sua familiaridade com o tempo, a sua familiaridade com a observação dos gráficos em si. Alguns não é só a questão da familiaridade, mas a questão do tempo que tem para estar operando. Então vou dar um exemplo para vocês. Talvez, vamos utilizar aqui o próprio Wanderson que comentou, né? Se o H1 ali já é um bom time HTF para visualizar os SMTs. Eu utilizo sim SMTs de 1 hora, acabo já operando SMTs de 1 hora também, mas tudo vai depender. Depende do quê? Depende se a minha semana está um pouco mais corrida, se ela não está mais corrida, se eu consigo prestar um pouco mais de atenção nos gráficos, se eu não consigo prestar um pouco mais de atenção nos gráficos. Se eu porventura entro em uma semana, que essa semana vai ser muito corrida, eu não vou ter tanto tempo assim para ficar olhando os gráficos, porque eu tenho que fazer uma aula aqui, eu tenho uma reunião ali, etc e tudo mais. Não tem como eu ir muito para o micro. Entende? Porque eu não vou ter tanto tempo para acompanhar a operação, não vou ter tanto tempo para ficar olhando o que eu sou. Então eu preciso preciso maximizar um pouco mais isso. Então o que eu faço? Eu opero ali pelo 4 horas, eu opero ali pelo 1 hora. Então, quando eu falo que cada cabeça é uma sentença, é nesse sentido, tá? Por quê? Se você tem uma janela de tempo, vamos colocar aí, das 10 horas da manhã, né, de Brasília até meio-dia, para você estar operando, cara, então perfeito, você tá pegando ali a principal janela aí, que seria basicamente a janela de New York AM. Aí você consegue operar intraday, você consegue abrir negociações de 1 minuto, de 5 minutos e por aí vai. Agora, se você é uma pessoa que, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você acorda cedo, você acorda, dá um exemplo assim, né, o cara sai 6 horas da manhã em casa e vai chegar tipo 10 horas da noite, e nesse intervalo de horário qual ele está fora de casa, ele tem que trabalhar, ele tem que ir para uma academia, enfim, tem que estudar, sei lá, fazer uma faculdade, alguma coisa do tipo. Então, muitos vivem essa rotina, e por viver essa rotina é por isso que eu preciso ser muito claro, muito objetivo e espalhar de uma forma correta essa informação sobre a hierarquia, para que vocês não condicionem o pensamento de vocês a algo muito engessado, mas entenda a dinâmica de que cada cabeça é uma sentença, de que vocês precisam trazer isso para a realidade de vocês. É um assunto pouco comentado no mundo do trade em si, né? Porque no mundo do trade em si, né, a gente tem um grande número de boçais que vai estar sempre trazendo informações que não é compatível com a realidade daqueles que estão pagando para ouvir, né? Eu vejo muitas pessoas vendendo mentoria e pessoas que estão comprando mentorias. Só que o ponto principal é que 80% das pessoas que compram mentorias sobre o mercado financeiro não vivem do mercado em si. Ou seja, são pessoas que têm uma outra rotina, são pessoas que têm uma outra estrutura e que estão procurando no mercado aquele alívio, aquela saída. Então eles não vivem ainda do mercado. Então não faz sentido eu vender uma informação para quem vive de mercado. Entende? Faz mais sentido eu estruturar uma informação para aqueles que não vivem, para que consigam viver, entende? Ou que consigam, de uma certa forma, ter uma boa rentabilidade, digamos assim, entende? Então qual que é o ponto aqui? O ponto principal que eu quero que vocês entendam é que vai existir times específicos melhor para visualizar os SMTs? Não. Não tem time específico melhor para visualizar SMT. Obviamente que entra a questão ali dos tempos gráficos, e nós falamos dos gráficos, tempos gráficos institucionais, né? E quais seriam esses tempos gráficos institucionais? Quando nós falamos sobre o tempo gráfico institucional, nós estamos falando sobre esses três tempos gráficos, que é diário, semanal e mensal. Tudo que for dito sobre institucional, gravem bem isso, tudo que for dito sobre institucional, gente, nós estamos falando sobre esses
3 tempos gráficos aqui. E o tempo gráfico institucional de 1 hora. O tempo gráfico institucional de 4 horas. Tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque se você está falando que é institucional, você tem que levar para a ideia da instituição. E como que um institucional em si vai estar apregoando suas ordens, etc. e tudo mais. É sempre uma perspectiva do gráfico diário, do gráfico semanal, do gráfico mensal. Porque muito dessas pessoas, né, utilizam as suas ordens a mais longo prazo, não é aquela questão mais de day trade, né? Muitos gestores ali fazem realmente uma gestão do dinheiro, então tem ordens ali abertas num tempo gráfico diário e deixa ali correndo por meses, por semanas, por anos e por aí vai. Eu tenho alguns alunos, por exemplo, que fazem parte ali do VIP, que mexem com o mercado de B3 e tem cara ali comprado uma ação desde 2018 ou tá comprado em ação desde 2019 e por aí vai, entendeu? E esse é a questão do institucional em si. Assim que uma instituição realmente acaba trabalhando com essa questão de posicionamento, tudo isso é vinculado ao gráfico diário, semanal e mensal. Por isso que time institucional diz respeito ao diário, semanal e o mensal. Então, os melhores SMTs, por assim dizer, como não tem um time, mas se a gente fosse colocar um time mais específico, seria essa ideia do diário, do semanal e do mensal, por conta de toda essa estrutura linguística a respeito dos institucionais em si, por conta de toda essa construção da ideia do institucional. Então, esses tempos gráficos seria a ideia dos melhores tempos gráficos para poder observar os SMTs, tá? Para poder visualizar, etc. E ter uma ocorrência a partir dos SMTs. Por isso que eu sempre falo, observou um SMT no gráfico mensal, cai ali para aquela zona. Então, imagine que você está observando um SMT que ocorreu aqui num gráfico mensal, ó, tá? Você coloca lá no gráfico mensal e aí você vê que um ativo, né, pegou uma mínima mensal e o outro não. Então o que que você faz, cara? Você cai aqui para dentro, ó. Vai aqui para essa zona, tá? No gráfico aí diário, 1 hora, 4 horas, sei lá, faz o seu refino ali, tá? Um time que você vai executar, um time que você tem um pouco mais, né? Imagine que você viu, por exemplo, uma perspectiva num gráfico mensal. Pô, você vai cair para um gráfico de 4 horas, né? E você procura ali como que você negociaria a partir daquele SMT, ó, o SMT ocorreu aqui. Eu consegui confirmar o SMT, GK, nesse candle aqui, né? Então, a partir desse candle, cara, você começa a trabalhar a sua estrutura de alta, entende? Você começa a procurar o seu ponto de alta. A partir desse ponto aqui, você vai começar a procurar, então, sua estrutura de alta. E aí, como que você vai fazer? Aí já é algo mais pessoal de como que vocês querem alinhar. Vou pegar um exemplo aqui no mercado que vai ficar um pouco mais fácil para vocês. Olha só, tá? Aqui, por exemplo, tá? Aqui eu tinha a captura do PMH, que é uma captura que eu gostaria de visualizar. Então, o que eu vou fazer a partir disso daqui? Cara, eu vou procurar um SMT, tá? Que possa ocorrer, tá? Que eu possa utilizar para poder fazer a captura do PMH, né? Aqui em 5 minutos, né, nessa vela das 8 horas da manhã, teve um SMT, tá? Só que aí depois estou operando pelo gráfico de 1 hora. Tá? Depois eu consigo visualizar esse outro SMT que ocorreu aqui, tá? Eu consigo observar que o low dessa vela aqui no Nasdaq foi tirado, enquanto no S&P não foi tirado, e em contrapartida o S&P mitigou essa região de Fair Value Gap. Então eu deixaria a minha compra no começo do Fair Value Gap, talvez aqui no final do que seria do candle do Fair Value Gap, e o alvo aqui no PMH, e eu tenho um trade de 4R, né? Ou simplesmente posso deixar aqui nesse final e ter um trade de 2,8R aí. E esse daqui seria um trade pelo gráfico de 1 hora a favor da captura do PMH a partir de um SMT, entende? Tá? Só que isso daqui utilizei 1 hora, só que você poderia utilizar talvez um 4 horas, poderia utilizar uns 5 minutos, poderia utilizar uns 15 minutos, etc, tudo mais. Então, o tempo gráfico ao qual você vai operar, galera, ele vai ser de acordo com a sua questão. Eu falei da sua sentença. Se você é uma pessoa que consegue se desenvolver no gráfico de 5 minutos, então amém. Se você é uma pessoa que consegue desenvolver no gráfico de 1 hora, então ok. Se você é uma pessoa que talvez consiga desenvolver no gráfico de 5 minutos, mas você não tem uma rotina compatível para o gráfico de 5 minutos, tá? Em New York AM, você, por exemplo, está no seu serviço. Pô, você vai ficar pegando seu celular toda hora? Daqui a pouco você vai ser mandado embora do seu serviço porque você está pegando o celular toda hora. Tá? Então você não vai conseguir acompanhar com tanta eficiência assim. Então o que faz mais sentido para você? Faz mais sentido você utilizar talvez 1 hora, talvez 4 horas, entende? Talvez 4 horas, por exemplo. Velas de 4 horas no mercado cambial, tá? Que seria o mercado aí de Forex. Quais são as aberturas dessas velas de 4 horas? 9 horas da manhã. Depois das 9 horas da manhã, 13. Depois das 13, 17. Só beber uma água aqui.
tá bom? Então esse basicamente seria os horários aí de cada vela de 4 horas. Se você consegue, por exemplo, aqui 9 horas da manhã de Nova York seria 10 horas da manhã de Brasília. Se você consegue pegar esse horário e olhar para o gráfico, amém. Você olha pela perspectiva do 4 horas. Teve SMT, não teve SMT, vou operar, não vou operar. Cara, teve um SMT, então chega 9 horas eu só vou lá e abro a minha ordem. O stop ali no final do SMT e assim vai. Então seja abrir minha ordem aí na perspectiva das 10 horas de Brasília, 9 horas de Nova York. Cheguei nesse horário, não teve SMT, então eu vou vir para a vela das 13 horas. Chegou na vela das 13 horas, a vela de 9 horas fez um SMT, então eu só vou pegar e abrir minha ordem na vela das 13 horas com stop ali onde foi criada a máxima ou a mínima que aconteceu a partir das 9 horas. Ou seja, você vai estar abrindo a ordem 2 horas da tarde, né, de Brasília ali no caso. E aqui 17, basicamente você vai estar abrindo a 18 e vai seguir a mesma dinâmica. Então tudo isso é de acordo, como eu falei para você, com a sua sentença. Se você é uma pessoa que consegue operar dessa forma, então você faz. Se não, não tente forçar, porque o mercado não vai te beneficiar. Porque você tá acordando mais cedo para operar Londres ou tá indo dormir mais tarde porque tá operando Asian Range. O mercado não vai te beneficiar. Eu não conheço nenhum case. Quando digo case, é pessoas de sucesso que realmente operaram dessa forma, que estavam acordando mais cedo para operar Londres ou que estavam indo dormir mais tarde para operar Ásia. Eu não conheço absolutamente nenhum case de sucesso que fez isso daí, tá? E eu converso com muitas pessoas, tá? E nunca conheci ninguém que conseguiu ter uma consistência ou conseguiu ter bons resultados fazendo dessa forma. Por quê? Vai chegar um momento que seu corpo não vai aguentar, que você não vai conseguir acordar mais cedo, que você não vai conseguir dormir mais tarde, a sua rotina não vai mais permitir isso, e aí você vai fazer isso uma vez sim, outra vez não, e aí você acha que não tá dando certo porque você não tá seguindo essa rotina, daqui a pouco você tá todo frustrado, perdeu todo o dinheiro, não tá dormindo muito bem, sua cabeça tá fodida, seu desempenho no serviço tá ruim. Tudo isso porque você caiu nesse papinho de que tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde para poder operar no mercado. O mercado não funciona, o mercado tá pouco se lixando pro sentimento, por suas horas de dedicação, coisas do tipo. Então você precisa sempre maximizar o trabalho que você vai fazer aqui. Se você é uma pessoa que consegue observar os SMTs no gráfico de 1 hora e consegue ali trabalhar com os SMTs de 1 hora um pouco mais calmo, então você vai fazer isso. Se não, você vai subir seu time, ou então, se você conseguir, você vai descer seu time, beleza? Então, logo de cara, já respondendo essas duas perguntas, tanto que o Invictus fez, quanto que o Anderson fez, tá? Se existe time específico melhor para visualizar o SMT, por exemplo, 1 hora, ou se é necessário uma hierarquia, na verdade, tudo vai depender da sua sentença. Se você consegue observar os SMTs de 1 hora, ter paciência para poder operar, então amém. Perfeito, você pode sim utilizar os SMTs de 1 hora. Obviamente que o gráfico de 1 hora é um gráfico um pouco mais rápido, né? Então, se você parar numa perspectiva, pensar numa perspectiva, pô, candle de 4 horas. Cara, você tem 4 candles de 1 hora dentro de um candle de 4 horas. Então, o tempo de resposta para um candle de 4 horas, ele é muito mais demorado que o de 1 hora, tá? Então, você precisa também entender essa dinâmica, né, da ação e reação, digamos assim, tá bom? E se o gráfico de 1 hora é um bom time para visualizar os SMTs, também é, galera. Então, já respondendo as duas perguntas, tá aí também. Tá? Mas agora eu vou passar para vocês a hierarquia. O que seria essa hierarquia? Tá? Seria basicamente algo que vocês poderiam trabalhar. Eu vou começar a hierarquia pelo mensal, porque acredito que a grande maioria de vocês vai observar pelo mensal. Então, imagine que você observou um SMT no gráfico mensal. Então, você viu lá que um capturou um Purpose Mount Low, que seria a mínima do mês passado, e o outro ativo não capturou. Para qual time gráfico você vai para você poder já executar? Aqui eu já vou falar de uma questão de execução, tipo, pô, GK, eu já vi esse SMT ocorrendo, agora eu vou esperar alguma estrutura ser formada e etc, eu já vou executar. Então, cara, eu quero executar minha ordem. Qual é o time que eu vou para executar minha ordem? Vocês vão simplesmente para o gráfico de 4 horas. Tá? Aqui eu poderia falar a questão do gráfico diário, porém, tá? No gráfico diário vai ser um pouco difícil você ter ali algum motivo de execução. Entende? Então é um pouco complicado. Se você conseguir ter motivo para execução a partir do gráfico diário, então beleza, negocia no gráfico diário. Caso contrário, o gráfico de 4 horas já vai servir bem para você, tá? Por quê? Porque o gráfico de 4 horas já vai ser realmente seu time de execução. Né? O gráfico de 4 horas já vai ter mais vela, então as estruturas já vai ser mais formadas, entende? Então imagine, pô, tive um SMT aqui nessa região, né? Então, quando eu caio para essa região abaixo desse low, que seria o low dos SMTs, né? Basicamente aqui, ó. Vamos aumentar isso daqui. Imagine que eu tô dando um zoom nessa região em amarelo. Aí quando eu chego nessa região em amarelo dando um zoom, o low vai estar aqui, ó.
tá? O low vai estar aqui. E aí a estrutura de 4 horas, que seria basicamente essa pernada aqui, ela vai estar assim, ó. Tá? Vai estar assim, e aí chegou aqui, bum. Tenho talvez um MSS com Fair Value Gap, o modelo clássico aí de 2022, né? Ou então aqui eu tenho um IFVG ou um BPR sendo formado nessa região. São matrizes, são coisas que eu já comentei aqui nos vídeos e vocês conseguem encontrar as respostas, tá? Então a partir daqui, pelo gráfico de 4 horas, cara, eu vou conseguir realizar, tá, a minha operação. Então eu realizei minha operação pelo gráfico de 4 horas mesmo, cara. E é isso daí. Aí pelo gráfico de 4 horas eu vou procurar alguma máxima, algum ponto ali que confluencia para esse giro de mercado, tá? Enquanto isso, no ativo B, né, que seria o ativo B, tá, ele não vai ter feito essa movimentação, então basicamente, tá, o que nós vamos estar observando no ativo B vai ser um pouco diferente. O que eu vou estar observando então no ativo B? Cara, no ativo B você vai estar observando um outro tipo de movimentação, né? Então, o ativo B, lembre-se, ó, no ativo B, tá? No ativo A a gente vai estar abaixo da linha, no ativo B nós vamos estar acima da linha. E aí lá no ativo B, por incrível que pareça, no gráfico de 4 horas, uma estrutura de queda foi formada e aí uma estrutura de alta começa a ser formada também. Então, eu já consigo me beneficiar, utilizar tanto aquele que manipulou quanto aquele que não manipulou, tudo por uma perspectiva do gráfico de 4 horas. Mas é importante ressaltar que nos times, que seriam os times de execução, que seria, tá, esses daqui, tá? Vamos colocar aqui execução. Tá? Não tentem cravar. Que é não tentar cravar? Não tenta só porque fez o SMT. Pô, já vou pro gráfico de 4 horas. Ó, teve isso daqui, vou comprar. Não é assim que funciona, galera. Vai com calma. Não se emociona, não tenta ficar pegando. Tem aquela ótima expressão, né? A faca tá caindo e você tá colocando a mão para tentar parar a faca com a mão. Não faz isso, tá? Espera realmente uma boa estrutura ser formada, espera um Fair Value Gap, espera toda essa questão ali. Tá? Às vezes é muito, mas muito melhor que você aguarde esse giro de mercado ser concluído e aí só pegue, né, um impulso ali de uns 4, 5 R ali do que você tente ficar cravando e tomando stop toda hora e aí no final, quando você consegue pegar a boa operação, você já tomou uma ré tão grande que a sua boa operação, na verdade, só foi para pagar a ré que você tomou e você saiu ali com R positivo pelo menos. Não faz tanto sentido assim, tá? Então comecem a pensar um pouco mais nessa perspectiva, beleza? Comecem a realmente aguardar, comecem a esperar o giro de mercado, não entra no FOMO, tá? O que eu sempre gosto de pensar é o seguinte, tá? Você entrou no mercado quando? Vamos supor que você entrou no mercado em 2023. Cara, olhe para trás. O mercado se movimentou, criou máximas, criou mínimas, fez SMTs, fez isso, fez aquilo outro e você não estava operando. Então, tipo assim, o mercado não dependeu nada de você. Quem depende aqui, no caso do mercado, é você. Você precisa do mercado para poder gerar seu lucro, etc, tudo mais. Então, condicione sua mente para pensar dessa forma e você não vai ficar apavorado, beleza? Então, voltando para a hierarquia, gráfico mensal, observei o SMT cair para um gráfico de 4 horas. Observei um SMT, um gráfico semanal. Aqui básico, você já pode utilizar o gráfico de 1 hora. Se você quiser mesclar, tá? Por achar melhor, beleza? Tanto 4 horas quanto 1 hora, posso fazer isso, GK? Obviamente, como eu falei para vocês, galera, cada cabeça uma sentença. Se você se sente mais confortável observando o SMT no gráfico semanal, caindo para um gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, então faça isso, beleza? Gráfico diário. Você pode utilizar tanto a questão no gráfico de 15 minutos, quanto a questão de 15 minutos. Tá vendo que aqui eu tô sendo dinâmico? Eu não tô chegando aqui cagando regra na cabeça de vocês, falando, ó, gráfico diário vai pro gráfico de 5 minutos, vai pro gráfico de 15 minutos. Não, porque tem pessoas que, por exemplo, vão ter uma melhor execução a partir do gráfico de 15 minutos, outros a partir do gráfico de 5 minutos. Não existe aqui o melhor, o pior, entende? Não existe isso aqui. Existem questões de como você consegue trabalhar melhor. Então a questão aqui é como você individualmente consegue trabalhar melhor. Talvez, eu recebi comentários de hoje, cara, eu tô assistindo a sua aula junto com um amigo meu. Só que, cara, no meio dessa dinâmica, meu amigo, ele tende a utilizar mais os 5 minutos e eu tendo a utilizar mais os 15 minutos. Por quem tá certo, quem tá errado? Já falei pra ele ir por 15 minutos, que às vezes ele pode tomar muito stop. Só que ele fala pra vir pro 5 porque o 5 é um pouco mais rápido e aí a dinâmica do risco-retorno aumenta. E o que eu tenho que fazer? Cara, cai na cabeça uma sentença. Não adianta você querer calçar um sapato
39 para o seu pé que é 40, não adianta você querer calçar uma chuteira 38 para o seu pé que é 40, não adianta querer ficar forçando, entendeu? Cada um vai caminhar com os seus sapatos, entende? Então, entende primeiro onde você se adapta melhor, entende primeiro como você enxerga melhor essas questões, e aí sim você começa a trabalhar com seus times que você se sente mais confortável, que você vai conseguir ter resultado. Porque não adianta nada você querer ficar diminuindo seu tempo gráfico, ir para 1 minuto, ir para 5 minutos, etc. Sendo que suas execuções vai ser ruim, então seu resultado no final das contas vai ser ruim, não adiantou nada isso, você só perdeu tempo. Então maximize seu trabalho potencializando aquilo que você é bom. Você consegue ter uma boa leitura a partir de 15 minutos, então utilize 15 minutos. Se é 5 minutos, é 5 minutos. E assim vai, beleza? Simples assim. Daqui pra cá, galera, como 4 horas, tá? Como 1 hora, tá? Como um SMT de 30 minutos. Como um SMT de, vamos colocar aqui, Killzones, tá? Ou um SMT de ciclos. Tá? Aqui nós já entramos numa questão muito, por incrível que pareça, nós já entramos numa questão muito mais pessoal. Então, pô, 4 horas. Imagine que eu falo aqui no 4 horas, 5 minutos. Só que eu tô falando justamente com a pessoa que não tem tempo, que a rotina dela não permite ela ir por 5 minutos. Então faz sentido eu criar essa hierarquia aqui pra ela e colocar essa regra pra ela, viu? Você metendo 4 horas vai por 5 minutos, não faz sentido. Eu sei que a minha resposta ela tá sendo um pouco mais abrangente, ela tá sendo um pouco mais, mais tranquila, digamos assim. O cara não chegou, não colocou tantas regras, né? Mas é porque justamente por entender e por ter atendido diversos alunos do VIP, por ter conversado com diversas pessoas, por ter entendido a história de diversas pessoas, ter entendido as dificuldades das diversas pessoas, entendido a realidade que cada um vive, eu não posso colocar regra onde não há regra. O trabalho tem que ser um pouco mais pessoal nesse sentido. Então, tudo que refere-se a 4 horas para baixo, vocês utilizem basicamente o que for mais confortável para vocês. Aqui no 4 horas, por exemplo, eu posso falar, ó, você observou um SMT no 4 horas, então reduz seu tempo gráfico para as killzones. Se as killzones seria, né, 15 minutos ou 30 minutos, vamos colocar um 30 minutos aí, tá? Seriam 30 minutos. Você abriu um gráfico de 30 minutos, suas killzones estão ali. Você observou o SMT pelo 4 horas, então execute a sua ordem lá nas killzones de 30 minutos, entendeu? Basicamente seria essa a ideia, entende? Porque aqui no 4 horas, possivelmente, quando você vê o SMT no 4 horas, você também vai estar vendo o SMT das killzones, ou seja, você vai ver uma máxima de Londres sendo tomada por New York AM no ativo A, isso não vai estar acontecendo no ativo B. Vou dar o exemplo do Euro USD e do GBP USD. Você vai ver que Londres, New York AM capturou a máxima de Londres no Euro e New York AM não capturou a máxima de Londres no GBP. Isso já é um SMT das killzones, entende? E aí, em 4 horas, basicamente, na grande maioria das vezes, também vai ser um SMT das killzones, entende? Então, você já fica observando essa dinâmica, tá? Observe isso daí para ter um pouco mais de atenção. 1 hora, tá? Observei o SMT em 1 hora, e a grande dúvida de vocês, se já é um bom time frame, etc. Cara, aqui você pode utilizar o filtro de 5 minutos, entendeu? Só que se você não tem tempo para 5 minutos, então 1 hora já te serve. Viu o SMT numa hora, o SMT confirmou. O que é o confirmar? Vamos ir pro jogo das velas, galera, que vai ficar um pouco mais fácil para vocês, ó. Viu o SMT numa hora. Isso daqui, inclusive, faz parte de um projeto que a gente tem lá dentro do VIP, tá? O projeto SMT. É um projeto que serviu como base para muitos estarem achando ali o seu modo operantes, tá? Imagine que você está observando o mercado. Isso daqui é uma vela de 1 hora, tá bom? Vou clicar ela aqui, ela que fica para mim. Tá? E aí você foi lá e observou, tá? Que rolou o SMT. Aqui, cara, presta atenção nisso daqui que eu vou falar para vocês não ficarem fazendo, né, besteira aí, tá? Imagine que você observou esse SMT, tá? E aí o ativo A, ele realmente fez a renovação de fundo, tá? E no ativo B não teve. No ativo B, quando você foi ver o ativo B, né, ele não teve essa renovação. Já já eu faço o ativo B, tá? Isso daqui é um gráfico de 1 hora. Ou pode ser até mesmo um gráfico de 4 horas, enfim. O que você vai fazer? Cara, na abertura da próxima vela de 1 hora, você posiciona a sua ordem stop abaixo. Pronto.
O SMT não foi aqui? Não foi dessa vela para essa, ó? O SMT não foi isso? Correto? Não está confirmado? A vela não finalizou? Vamos falar que isso daqui é a vela das 9 horas, isso daqui é a vela das 10. Então essa daqui vai ser a vela das 11. O SMT finalizou. Está confirmado? Quer skin the game ser um pouco mais arriscado? Você pode fazer isso na abertura da próxima... Perdão. Na abertura da próxima vela, que seria a vela das 11, você faz sua compra, stop abaixo e procura ali seu alvo. Finish him. Entendeu? Tá aí. Tá, isso você pode utilizar por 1 hora, por 4 horas, é mesmo gráfico diário, semanal, mensal, enfim, pode utilizar para tudo. Por quê? Se você meter tá ali, se aquilo foi confirmado, então basicamente aquele é o ponto que você não quer que o mercado seja violado. Só que eu falei, quanto menor o tempo gráfico, a dinâmica já é um pouco mais rápida. Então às vezes você pode ter simplesmente o mercado num gráfico de 1 hora, fazendo uma outra renovação aqui, tá? E aí te dando um outro SMT. Cara, isso daqui acontece. Então, quanto mais para baixo você for no sentido de time, né, do 4 horas para baixo, você tome um pouco mais de cuidado, beleza? Então aqui foi o ativo A e esse daqui basicamente é o ativo B. Então no ativo B você vai ver que esse low não foi tomado, tá? E aí basicamente você vai ter o seu SMT. E aí segue a mesma dinâmica. Na abertura da próxima vela, você já faz a sua compra e o seu stop vai ficar onde? O seu stop fica aqui embaixo, que é abaixo desse low. O low que não foi rompido e te deu aí o SMT, entendeu? Então essa dinâmica aqui, cara, tá? Ela pode seguir tanto 1 hora, quanto 4 horas, quanto 2 horas, quanto killzones, enfim, vocês mandarem aí, tá? Mas seria o mais ideal para vocês, beleza? Aí voltando para a hierarquia novamente, tá? 30 minutos, aqui o jogo já muda, aqui já pode colocar execuções de 5 minutos, ou até mesmo execuções de 2 minutos, ou até mesmo execuções de 1 minuto, tá? E aí de killzones em diante, segue essa mesma dinâmica, 5 minutos, tá? 2 minutos, 1 minuto. Ciclos, tá? Na grande maioria das vezes vai ser sempre 1 minuto, beleza, gente? Então basicamente isso daqui seria a hierarquia dos SMTs, de como utilizariam e etc. E tudo. Só que perceba, né, como eu comentei já anteriormente, que isso daqui é apenas uma ideia para você ter ali no papel, para que você possa seguir, mas isso daqui não é algo engessado, nunca será algo engessado. Sempre que a gente fala sobre essas sessões de time, etc., nunca é algo engessado, porque cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença, não adianta eu trazer para você uma dinâmica, tá? De um gráfico, por exemplo, de 4 horas e você ir para um killzone. Eu tenho alunos que do gráfico de 4 horas, o cara vai para um gráfico de 2 horas. Inclusive, na semana passada, a gente teve dentro do VIP o João Igor, que trouxe aí o estudo dele a respeito dos SMTs de 2 horas. Justamente porque é o que cabe na rotina dele, é o que faz sentido para ele, é o que ele consegue encaixar dentro da rotina corrida que ele tem. Ele não vai para uns 5 minutos, ele não vai para uma killzone, ele não vai para um minuto. Por quê? Porque a rotina dele permite esse trabalho, então ele desenvolve isso. Então comece a pensar nessa dinâmica. Tá? Quem está observando os SMTs, como o Vanson e o Victor aí, está observando os SMTs de 1 hora, então talvez esses caras sejam caras que já têm mais tempo para poder estar operando. Então ele já consegue observar uma killzone, observar uns 5 minutos. Aí amém, observou o SMT de 1 hora, cara, vai para uns 5 minutos, tal, procura ali uma estrutura sendo formada nos 5 minutos, aí você vai lá e utiliza os 5 minutos. Entende? Caso contrário, caso você não tenha tanto tempo assim, confia em mim, segue ali um lance de 4 horas, tá? Coloca, cara. A gente tem horário, galera, então coloca ali o padrão, ó, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, horas de Brasília aqui no caso, será a abertura das velas às 9 horas da manhã, no gráfico de 4 horas. Vou observar essa abertura, ver o que aconteceu. Já tem um SMT, então vou estar operando. Se não teve SMT, vou aguardar o SMT ser apresentado. E aí eu vou voltar 2 horas da tarde, que no caso é a vela das 13 horas. O SMT ocorreu na vela das 9, beleza, então chega ali 3 horas da tarde, eu vou estar operando. Isso pela dinâmica do 4 horas. Entende? Isso daí, inclusive, galera, já é um modelo operacional que faz parte de um projeto lá do VIP que eu passei pra galera. Então preste atenção nisso daí, tá? Sei que muitos de vocês, essa pergunta deve estar surgindo, tá? Justamente por conta das más informações que vocês receberam sobre a questão da hierarquia. Isso daí, na verdade, tem até player de CT que comenta sobre isso daí. Eu mesmo já vi, né, na questão do CRT, na questão dos quartos, na questão do Martin Maker Model, na questão do Power of Tree. Eu já vi todas essas questões de hierarquia e justamente isso acaba sendo criado para poder ajudar você. Só que se não for bem explicado, se essa dinâmica não for muito clara, as pessoas começam a confundir, começam a tratar isso
como algo super engessado, que é a ação mais comum que a gente tem, assim como já engessaram as Killzones, já engessaram os Path 3, já engessaram o CRT, etc. Não vou permitir que aconteça isso com o SMT também, já que eu estou aqui para poder falar. E no Brasil hoje, a maior influência que tem de SMT, ou aquele que realmente é reconhecido a partir dos SMT, sou eu. Então, eu estou falando para vocês, façam um trabalho mais dinâmico, porque realmente vocês têm que fazer o trabalho mais dinâmico, perfeito? Você está conseguindo observar os SMTs de 1 hora, como foi o exemplo dos 2 comentários que ficou aqui. Então significa que você tem tempo, e aí se você tem tempo, você pode vir aqui para um lance de 5 minutos, você pode vir para o lance das killzones, entende? Você pode observar uns 2 minutos, e às vezes, talvez, quem sabe, fazer entradas no 1 minuto. Agora, se você não tem tanto tempo assim, se você tem um horário muito enxuto, comece a trabalhar essa dinâmica que eu passei para vocês. Decorem a abertura das velas, seja de 4 horas, de 1 hora, e comece a trabalhar nesse sentido, que aí vocês vão se dar muito bem, beleza? Bom, não sei se realmente a informação ela foi do jeito que vocês esperavam, né? Quando a gente fala de hierarquia, a gente já pensa em todo aquele triângulo, né? Com ordens específicas de isso de uma coisa, ou então aquele quadro dizendo, ó, se é gráfico mensal, então é 4 horas e ponto final, se é gráfico semanal, é 1 hora, se é gráfico diário, é 15 minutos, né? Eu poderia fazer isso daí, só que aí eu não estaria sendo sincero com a informação e realmente não estaria a fim de desenvolver vocês. Mesmo vocês que estão consumindo conteúdo público, tá? Pode ter a máxima certeza que esse conteúdo está sendo gerado de uma forma muito fidedigna para que vocês consigam replicar essas informações e realmente ter essa certa autonomia, perfeito? Então, se você entendeu, se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, não esqueça também de se inscrever no canal, né? Toda essa dinâmica aí acaba sendo muito importante para a entrega do vídeo aí, certamente diversas pessoas devem estar perdidas, precisando aí de um SMT para poder auxiliá-las, então não esqueça de deixar aí seu comentário, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar com aqueles que têm dúvidas sobre essa questão da hierarquia, tá? A grande maioria dos outros conceitos, tanto de Marchmaker Model, quanto de CRT, quanto de Quartz e etc., vai seguir uma dinâmica muito parecida com essa que eu mostrei aqui para vocês, tá? Que é essa daí, é uma dinâmica base, para ser bem sincero, é algo que mesmo o próprio Michael também já comentou em alguns vídeos dele, tá? Então é meio que algo básico, tá? Só que a ideia de cada cabeça uma sentença, a ideia de você entender onde você se adapta melhor, é uma ideia pouco falada, uma ideia pouco explorada, e eu tô aqui para poder passar essa visão aí para vocês, perfeito? Então no mais é isso, qualquer coisa já sabe onde me encontrar, tô lá dentro da comunidade, tá? O link da comunidade tá aí no YouTube também. Podem entrar lá dentro da comunidade a gente tem uma aba específica dos SMTs, que é essa aba aqui. Todas as dúvidas a respeito do SMT, né, leituras, etc. O pessoal sempre está mandando lá. O Emael mandou uma leitura que ele fez do NASC, não, perdão, do Edo do GBP, inclusive estava assistindo a aula aí de SMT. E foi aqui, ó, vocês podem ver gráfico de 2 horas, vendeu, pegou uma boa venda, né? O Bruno foi um cara que no outro vídeo eu mostrei para vocês um SMT que ele utilizou e deu super certo. Ele utilizou aqui o SMT e acabou recebendo um stop totalmente normal, tá? Mas qual aqui, vamos ver. O Leonardo também mandou algumas questões, enfim, aqui o próprio Bruno, né, que foi a operação que eu mostrei para vocês, pode SD, que ele teve take. Enfim, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a CMT, pode chegar aqui dentro da comunidade, enviar, mandar, que eu vou estar aí respondendo, tá? Qualquer coisa é só me marcar. Meu perfil aqui não tem erro, muitas pessoas recebendo mensagens de fake, mas se atente aí ao meu perfil real, tá? Tá com essa foto aqui, tem um Spike aqui do Brawl Stars, tem um Batman, o Arete Labutari, tá? Tem toda essa questão e eu também tenho um cargo, tá bom? O meu cargo aqui é o The Lord. Então, recebeu alguma mensagem minha, vem aqui na comunidade, clica no meu perfil e clica aqui em enviar mensagem. Se você abrir a conversa e tiver uma mensagem minha, então foi eu. Na grande maioria das vezes eu acabo enviando áudio, tá? Porque eu não gosto muito de ficar escrevendo, eu gosto mais de mandar o áudio ali e resumir o que eu tenho pra falar, beleza? Então é isso, galera. Tá? Tamo junto. Grande abraço aí pra vocês. Bons estudos. Se tiverem dúvidas ou coisas do tipo, não esqueça de comentar, porque como vocês viram aí, comentário do Invictus e um comentário do Wanderson que serviu de base para a formação aí dessa aula, beleza? Conforme as dúvidas for surgindo, eu vou trazendo aí pro canal e vou tratando as dúvidas aí com vocês em aula para que vocês possam ter uma resposta muito clara e muito objetiva e realmente conseguir ter um bom resultado aí com o trabalho de vocês, beleza? Mas é isso, grande abraço, especialmente aí pro Wanderson e pro Invictus.
mandaram essas dúvidas. Tamo junto e até o próximo vídeo. Bye, bye.